Paz do Senhor, meus amados, glória a Deus por mais esse dia, essa manhã maravilhosa. Infelizmente nós não estamos na igreja devido ao que está acontecendo, né? E de certa forma estamos em casa, mas uma coisa o que importa para nós é que nós estamos de quarentena para cuidar da nossa saúde, não só da nossa saúde, né? Mas uma coisa interessante dentro dessa quarentena é que a palavra de Deus ela não está em quarentena, certo? Então, quero compartilhar com vocês mais uma lição da Escola Bíblica Dominical que nós teríamos hoje na igreja. Infelizmente não foi possível, mas eu vou querer compartilhar com vocês a lição que eu preparei aqui em casa. Gostaria que os irmãos, quando tivessem um tempo disponível, pudessem assim estar assistindo esse vídeo, essa aula, e eu acredito que vai ser de bastante edificação para a sua vida e que nesse dia Deus ele te abençoe. Amém? Fica ligadinho aí e vamos. A paz do Senhor para os irmãos. Hoje, domingo, dia 29 de março, nós vamos estar dando continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical. E a lição hoje é a lição de número 9, que tem como o dízimo no Antigo Testamento. O texto que nós vamos trabalhar com ele é Gênesis, capítulo 28, versículo 22, e Malaquias, capítulo 3, os versículos de 7 a 12. Eu gostaria, se você pudesse abrir a sua Bíblia, para a gente estar lendo o texto básico de início, que se encontra em Gênesis, capítulo 28, e o versículo 22, que diz assim a palavra de Deus: E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Esse texto fala da fuga de Jacó quando estava fugindo do seu irmão Esaú e estava indo para a casa dos seus parentes. E na caminhada, Jacó, após ter tido uma noite de sono, ao levantar-se pela manhã cedo, ele fez um voto a Deus e disse a Deus que de tudo aquilo que Deus o concedesse, se Deus fosse com ele naquela jornada que ele estava empreendendo, de tudo ele daria o dízimo ao Senhor. Então, como ponto de partida, nós vamos começar esta lição. A palavra dízimo, ela vem de uma palavra grega que é decathlon. É uma palavra derivada de decatos, que quer dizer décimo. Então nós entendemos de então que o dízimo ele está relacionado à 10ª parte da nossa renda, ou seja, do nosso salário. E nós vamos ver aqui no Antigo Testamento como era feita essa prática do dízimo no Antigo Testamento. E o primeiro ponto da lição, ele vai nos falar sobre o dízimo de Abraão. Se você quiser acompanhar, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 14 de Gênesis, dos versículos de 18 a 24, que diz assim o texto da palavra de Deus.
Eu irei ler aqui para que você possa acompanhar. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe disse: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem o fio, nenhuma correia de sandália, para que não digas: Eu enriqueci Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Mari, que foram comigo, estes que tomem o seu quião. Então nós vemos aqui Abrão dando de tudo o dízimo ao sacerdote rei Melquisedeque. Mas por que será que Abraão entregou o dízimo de tudo quanto possuía a Deus? Letra A. Era um costume antigo a prática do dízimo. Embora nós temos aqui a primeira referência bíblica na pessoa de Abraão, mas isso já era uma prática muito antiga, já era um costume bem antigo. É a primeira referência bíblica ao dízimo. A naturalidade da narrativa nos revela crer que era um costume já estabelecido. Então, Abraão não estava fazendo nada forçadamente. Abraão não estava fazendo nada do que ele não tivesse já conhecimento da prática da entrega do dízimo. De onde é que teria Abraão aprendido a dar o dízimo? Não temos qualquer resposta na Bíblia. Todavia parece-nos evidente que ele fosse instruído por Deus, assim como agiu em relação aos sacrifícios e demais atos do culto por ele praticados. A prática do dízimo é muito antiga. Podemos afirmar que é tão antiga quanto a raça humana. Os babilônios, gregos, romanos e árabes pagavam dízimo. Grócio, historiador sagrado, diz que o dízimo era reconhecido como uma porção devida a Deus desde as eras mais remotas. Então, nós entendemos aqui que a prática de dar o dízimo, também em outros povos, era de origem muito remota, né? Então você veja que Abraão, embora seja essa a primeira referência bíblica, mas ele já sabia o que era isso, o entregar o dízimo. Aqui na letra B nós vamos destacar as características do dízimo de Abraão, o nosso pai da fé. Primeiro, Abraão ele foi voluntário. Como disse anteriormente, ele não fez nada forçadamente,
Ele sabia o que estava fazendo. Não foi pedido por Melquisedeque, mas oferecido espontaneamente por Abraão. Não foi exigido pela lei, porque Abraão viveu 400 anos antes da lei ser sancionada por Moisés. Então você veja que o ato de Abraão entregar o dízimo foi algo voluntário, foi algo espontâneo, foi algo que ele se sentiu movido para contribuir, para deixar-nos o exemplo de que devemos ser voluntários, espontâneos e liberais para a obra de Deus. Em segundo lugar aqui, foi dado em reconhecimento da sua mordomia. Abraão não se deixou levar pelas riquezas que possuía, mas liberalmente, por ele ser um mordomo fiel dos bens que Deus havia lhe concedido. Então ele quis fazer esse ato reconhecendo a mordomia dos seus bens. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Foi o fato de Abraão reconhecer a propriedade divina sobre os seus bens que o levou a entregar o dízimo. Enquanto o crente não se compenetrar dessa verdade, terá sempre dificuldades para ser fiel nas coisas de Deus. Então Abraão reconheceu que tudo aquilo que ele possuía era de Deus na vida dele. Por isso que ele diz: levantei as mãos ao Senhor, possuidor dos céus e da terra. Ou seja, Deus é dono de tudo. E o que chega até a nossa vida é com certeza de Deus, e devemos administrar cooperando para que a obra de Deus ela cresça, para que a obra de Deus ela se expanda. Então Abraão reconheceu isso e assim ele fez esse ato. Em terceiro aqui, foi um tributo de gratidão por sua vitória. Abraão reconheceu que Deus foi quem deu os seus inimigos em suas mãos, e ali ele pôde recolher os despojos daquela guerra e assim consagrar aquilo a Deus, para que ele pudesse estar ofertando, dizimando a Deus, porque foi Deus quem lhe dera a vitória. Em Gênesis capítulo 18, versículo 20, ele fala sobre esse reconhecimento das bênçãos divinas. Louvado seja Deus. Em quarto aqui, foi um ato de adoração. Aqueles que dizimam, aqueles que entregam seu dízimo, eles estão fazendo um ato de adoração, por gratidão a Deus, por reconhecer a bênção paternal sobre suas vidas, por reconhecer a provisão divina em suprir suas necessidades, para que ele possa fazer tal ato. E em quinto, Abraão ele foi muitíssimo abençoado por Deus através do sacerdote rei Melquisedeque. E nós vamos ver aqui agora um outro personagem também que praticou essa maravilhosa bênção, que é a entrega do dízimo. E nada mais, nada menos, Jacó. Certo? Jacó também ele entregou o dízimo. Lá em Gênesis 28,
do versículo 18 a 22. Nós lemos o 28 e 22, que é o texto básico. Mas aqui agora, dentro dessa passagem aqui, nós entendemos toda a história do porquê Jacó ele entregou ali o dízimo a Deus, né, do voto que ele fez a Deus. E na letra A aqui, nós vimos o dízimo e a adoração. O dízimo de Jacó apresenta as mesmas características do de Abraão. O fato demonstra claramente que ele havia recebido no lar instruções sobre o assunto. Isso aqui é muito importante. Jacó jamais ele poderia ter entregue o dízimo a Deus se ele não tivesse tido instruções dentro do seu lar e se ele não tivesse visto isso na prática, na vida do seu pai. Podemos até afirmar isso com toda certeza. Não estou aqui especulando nada, porque como Jacó teria conhecimento de tal prática, para que ele pudesse fazer esse voto a Deus, em que se o Senhor fosse com ele, no seu empreendedorismo que ele estava fazendo, naquela jornada que ele estava fazendo, se o Senhor lhe desse pão, lhe desse água, lhe desse veste para se vestir, de tudo que o Senhor lhe concedesse, ele lhe daria o dízimo, ou seja, ele seria grato a Deus e através de um espírito de adoração a Deus, ele estaria devolvendo a 10ª parte de tudo aquilo que ele havia conquistado como bênçãos de Deus na sua vida para o Senhor. Então ele fez essa prática porque ele teve instrução no seu lar. E a letra B vai dizer aqui o seguinte, ó, feliz é o lar em que os pais instruem seus filhos nos deveres religiosos. Olha aqui que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aqui em Provérbios 20, versículo 6, diz assim, ensina a criança o caminho que deve andar, para que quando ela seja grande, não se desviará dele. Então, há uma importância em que os pais, eles têm o dever e a obrigação de instruir seus filhos quanto aos deveres religiosos e principalmente a prática de ofertar e de entregar o dízimo na igreja. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, de 6 a 7, vai falar justamente disso, né? Instrui o teu filho, ou inculca nele os mandamentos que hoje eu te ordeno. Então, para quê? Para que a criança ela possa crescer num ambiente saudável, sabendo administrar suas posses adquiridas e ser liberal para o reino de Deus. Letra C. O dízimo e a experiência religiosa. O dízimo e a bênção de Deus. O dízimo como experiência religiosa. Notemos que o voto de dar o dízimo foi feito por Jacó logo depois de uma profunda experiência religiosa. O despertamento na vida religiosa traz sempre uma nova disposição de cooperar materialmente na extensão do reino de Deus. Uma piedade que afeta somente o coração e não atinge também o bolso é superficial e efêmera. Eu não sei se você já ouviu aquela coisa, eu mesmo já ouvi muitas pessoas dizerem assim, quando estão pedindo uma porta de emprego a Deus. Ah, Senhor, abre, Senhor, a porta de emprego para mim.
Ah, meu Deus, se o Senhor abrir essa porta para mim, o meu primeiro salário eu vou dar todinho ao Senhor. Isso é a pior mentira que existe na face da terra, certo? Então, se fez um voto, cumpra, porque Deus não se agrada de sacrifício de tolo, certo? Mas é isso aqui. Jacó teve uma experiência. Quando ele estava dormindo, ele viu uma escada que descia do céu e os anjos que desciam e subiam. Então, a partir daquele dia ali, ele viu que o Senhor estava na vida dele. E é quando ele, de coração aberto e contrito, quebrantado ali na presença de Deus, ele faz aquele voto a Deus de entregar o dízimo. O dízimo e a bênção de Deus. Convém salientar ainda que Jacó foi grandemente abençoado por Deus. Como seu pai, recebeu bênçãos materiais e espirituais. Confirma-se assim a verdade de que Deus não falha em relação aos que lhe são fiéis. Os dois exemplos que temos do dízimo oferecido antes da lei, primeiro por Abraão e depois por Jacó, servem para demonstrar que essa prática era comum entre os servos de Deus desde os primórdios da raça humana. Certo? Vamos aqui para o terceiro ponto desta lição. Eu estou aqui apenas fazendo uma pequena síntese desta aula, para não se tomar bastante tempo. Então aqui o dízimo incorporado na lei ou quando ele foi sancionado na lei de Moisés. Então, em primeiro lugar, o dever de dizimar, certo? Ou o dever de praticar o dízimo. Lá em Levítico 27, de 30 a 32, que se você quiser acompanhar esse texto, você vai ver justamente ali essa sanção do dízimo quando ele está sendo incorporado à lei. Na lei foram incorporadas várias práticas já estabelecidas pelo costume entre o povo de Deus. A lei sancionou com a autoridade divina o costume antigo do dízimo, como já vimos. A finalidade do dízimo, né? Qual era a finalidade do dízimo? Lá no capítulo 18 de Números, versículo de 20 a 32, nós vemos a finalidade do dízimo, como está aqui, como você vai acompanhar agora. A finalidade era o sustento do sacerdote. É a primeira finalidade. Eles deveriam ser sustentados pelas demais tribos para se dedicar inteiramente ao serviço sagrado. A tribo de Levi, eles não receberam porção de terra, como as demais tribos, quando conquistaram a terra. Então, a porção deles seria o quê? Seriam ser sustentados por todas as outras tribos. E o dízimo era uma dessas partes que servia para o sustento dos sacerdotes da tribo de Levi, para que eles pudessem se dedicar inteiramente ao serviço sagrado de Deus. Então aqui nós vemos a finalidade do dízimo na casa do Senhor, né? Então o dízimo na casa do Senhor hoje também ele serve para o sustento do pastor, certo? Que tem a sua vida integral dedicada somente para o serviço sagrado. Então o pastor hoje, no lugar do sacerdote hoje, ele é sustentado também pelos dízimos e pelas ofertas, certo? Então aqui quando você vê, eu não acho justo um pastor ter que receber, isso aí são pessoas que não têm o conhecimento da palavra
de Deus, mas aqui já era uma prática no Antigo Testamento, que o sustento do sacerdote vinha da prática do dízimo das outras tribos. Eu acho justo e correto e digno de que todo pastor ele seja sustentado pela igreja. Então vamos aqui. Em terceiro lugar, a beneficência também era uma das outras finalidades do dízimo. Em Deuteronômio 14, de 22 a 29, ele vai falar sobre isso. O dízimo era também para o amparo aos necessitados, estrangeiros, viúvas e órfãos. Assim o povo de Deus aprendeu a dar sempre o melhor para o culto divino e a dar a primícia de tudo o que tivesse. Então aqui nós vemos agora que o dízimo também ele tem essa administração, né, para socorrer os necessitados, né, para estender a mão para aqueles que precisam, aqueles que estão verdadeiramente necessitados de ajuda, né? E aqui nós incluímos obras missionárias, nós incluímos centros de recuperação para dependentes de drogas que precisam e necessitam sempre do suprimento, ok? Então assim, nós vemos isso acontecer diante dos nossos olhos, nas obras que existem dentro das nossas igrejas. Então tudo é feito e é realizado e é mantido através da prática do dízimo e das ofertas. O dízimo na história de Israel. Primeiro, o dízimo servia para medir o termômetro espiritual do povo. Mas como era isso? Como isso acontecia? Então nós vamos ver aqui. O dízimo era uma espécie de termômetro da vida espiritual do povo de Deus. Nos tempos em que se mantinham fiéis a Deus, os judeus davam também o dízimo. Quando, porém, vinham períodos de pecado e desobediência, negligenciavam o pagamento do dízimo. Ainda hoje, a fidelidade na contribuição é um termômetro bastante exato na vida do crente. Quando ele começa a se afastar de Deus, seu dízimo é uma das primeiras coisas a sofrer, ou seja, a ser negada para a obra de Deus. Então, era nesse sentido que era medido esse termômetro espiritual na vida do povo de Israel, na vida dos judeus. Então, enquanto tudo estava dando certo, eles estavam ali, ó, abrindo a mão, abençoando a obra, sustentando o sacerdote, e tome lá, tome cá. Mas quando vinha tempos de pecado, tempos de idolatria, quando se levantava um rei pagão, um rei que não adorava a Deus, aí o povo se lascava no pecado, se quebrava todinho pela desobediência a Deus. Então eles começavam agora a roubar a Deus, a tomar para si aquilo que Deus exige pela lei. Então era essa coisa que acontecia. E hoje nos nossos dias também isso não é diferente não. Quando você vê um crente se afastando da igreja, pode ter certeza que a primeira coisa que ele pensa na cabeça é: não vou entregar também mais meu dízimo não, já que eu não vou, também meu dízimo não vai, né? Então fica complicado isso para a nossa vida, né? E a letra B aqui, ó, amparo a casa de Deus, né? Servir também para o amparo da casa de Deus, né? Para a manutenção do templo, para reformas do templo. As grandes reformas do Velho Testamento, quando o povo se voltava para Deus em arrependimento de pecados, traziam consigo também um retorno à contribuição do dízimo. Na reforma de Ezequias, por exemplo, isso se deu
Os levitas, como era natural, tiveram que abandonar os mistérios sagrados para ganharem seu próprio sustento. Ezequias reorganizou as turmas de sacerdotes e levitas e convidou o povo a trazer os dízimos. Com liberdade, trouxeram de modo que, diz o texto, se fizeram muitos montões. Isso aqui você encontra lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 31, de 2 a 6. Né? O que estava acontecendo? O povo estava lá no pecado, derrotado, enfim, com a vida toda quebrada diante de Deus por causa da sua desobediência. Mas quando Ezequias se levanta como rei de Israel, Ezequias agora faz uma reforma religiosa na casa de Deus. Os sacerdotes, ou por que não dizer a tribo de Levi, eles tiveram que abandonar o serviço sagrado da casa de Deus para procurar seu próprio sustento, quando as demais tribos deveriam sustentá-los. Por quê? Estavam tirando o sustento da casa de Deus para a vida dos sacerdotes. Aí quando agora Ezequias chega e restabelece tudo de novo, e a Bíblia diz que se fizeram montões e montões e montões dos dízimos e das ofertas que eram trazidas para a casa de Deus. Na reforma de Neemias, o povo fez um pacto com Deus de que traria as primícias das novidades da terra, do seu grão e dos seus filhos. Neemias exclama com energia e desassombro: por que se desamparou a casa de Deus? E o povo se despertou da sua negligência e trouxe a parte consagrada ao Senhor. Então você veja que o cristão, por exemplo, ele quer sentar numa cadeira confortável dentro da igreja, mas ele não é dizimista, ele não é ofertante, porque a oferta é voluntária, você entrega se quiser. O dízimo já é carimbado pela lei, né? Já é uma exigência, certo? Mas ele quer estar debaixo do ar-condicionado, né? Ele quer água mineral, enfim, ele quer gozar dos bens que a igreja oferece, mas ele não quer abrir mão, ele não quer ser liberal para Deus, ele não quer ser generoso com a obra de Deus, ele não quer ter prejuízo em fazer isso, porque é assim que ele pensa, ele acha que vai ter prejuízo se dá, porque vai faltar para suprir a necessidade de alguma coisa. Então, na vida do povo de Deus, aqui como nós acabamos de ver, também não era diferente isso. O povo sempre fazia isso. Eles fechavam as mãos, eles mirravam a mão, eles tapavam o bolso, mas eles queriam gozar das bênçãos, eles queriam prosperidade, eles queriam ser agraciados. Mas como? Se eles estavam debaixo de desobediência e de maldição. Então, que eu e você possamos aprender essa lição hoje, né, que a casa de Deus ela precisa ser mantida, para que haja sempre mantimento e abundância na casa de Deus, para ter que socorrer o necessitado, para você ter um ambiente melhor, para que através disso muitas vidas possam se chegar até a presença de Deus. Aqui na letra C ele diz: dízimos e bênçãos abundantes. Dízimos e bênção abundantes. O Antigo Testamento termina com uma página dolorosa.
na qual Malaquias condena diversos pecados em que o povo havia incorrido, entre eles a negligência no pagamento do dízimo. Adverte-os a que provem a Deus nessa parte, para experimentarem suas bênçãos abundantes. Notemos nesse passo bíblico os seguintes fatos salientes. Primeiro, o povo, ao invés de reconhecer as suas faltas, procura desculpas. Vós dizeis é a expressão-chave do livro. Temos uma ordem: trazei. É para todos os servos do Senhor trazerem todo o dízimo. Ninguém fica de fora, nem mesmo o mais pobre. A ordem é para trazer os dízimos à casa do tesouro, que é a casa de Deus. Ninguém tem direito de dispor do dízimo. Ele é de Deus e deve ser entregue à igreja de Deus. 2. Temos aqui motivo para que haja mantimento na minha casa. Para que a igreja realize a sua obra como deve, precisa dos dízimos de todos os seus membros. Só assim poderá sustentar integral e condignamente o ministério e realizar a obra missionária. 3. Todos temos aqui uma promessa. Qual é a promessa? Abrir as janelas do céu. Deus nunca falhou em suas promessas. Faça uma experiência com Deus em relação ao dízimo e verá a realidade das suas promessas em sua vida. O que ele está dizendo aqui, em último lugar aqui, não é que você vai testar Deus ou vai tentar Deus nisso. Não é isso que ele quer dizer aqui. Entendeu? O que ele quer dizer aqui é que se você permanecer fiel nessa prática, você vai ver que Deus, que conhece a generosidade do teu coração, que conhece o espírito voluntário e amoroso pela sua obra, o Senhor ele é capaz de abrir as comportas dos céus e derramar sobre a mim e sobre a tua vida bênçãos incalculáveis. Então era isso que Deus queria dizer. Deus não estava aqui querendo que ninguém o provasse se ele é Deus, se ele abençoa ou não. Ele abençoa. Mas o que ele quer ver em nosso coração é essa predisposição de sermos generosos, de termos o nosso coração voltados para o seu reino. Porque imagine, você sabia que o dízimo de Deus, ele é algo sagrado, ele é algo de conotação espiritual na nossa vida? Se a gente for ler esse texto de Malaquias aqui, você vê o que acontece na vida daqueles que não dizimam. É trágico. E a experiência de irmãos que nós conhecemos, quando eram dizimistas e deixaram de ser, o que aconteceu? Será que isso ficou somente na lei de Moisés? Será que hoje, na dispensação da graça do Novo Testamento, não acontece a mesma coisa? Acontece sim, queridos. Só que nós é quem precisamos ser voluntários em gratidão por aquilo que Deus fez por nós. Pare e pense um pouco. Quanto dinheiro você entregou a Satanás quando você servia a Satanás? Em bebidas, em drogas, em festas, em baladas, enfim, quando se reunia com seus supostos amigos. E você gastava, e esbanjava, e ostentava. E você nunca
pensou que iria lhe faltar um dia para você suprir a necessidade da sua casa, mas gastava esbanjadamente. Aí agora você vem para Cristo e quer fechar sua mão? Abra o olho, irmão. Deus, Ele não precisa do teu dinheiro, mas Ele conta com a tua generosidade para que o reino, para que a obra dele cresça e se expanda cada vez mais. E isso é feito através da entrega do dízimo e das ofertas. Que Deus te abençoe, que Deus derrame abundantemente graça sem medida sobre a tua vida. Você que é dizimista, você que faz esse ato com amor, com espontaneidade, com o coração ardendo em adoração a Deus. Que as comportas dos céus sejam abertas sobre a tua vida e que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que elas sejam edificadas e aprendam também esta lição maravilhosa. A próxima aula que nós vamos ter é o dízimo no Novo Testamento. Permita Deus, o Senhor, que voltemos rapidamente a estar praticando isso na sua casa, né? Porque ainda estamos de quarentena por causa do que está acontecendo aí no mundo, mas isso não arranca a nossa fé. Estamos firmes como a oliveira no deserto, né? Balançamos para um lado, para o outro, mas não somos arrancados do nosso lugar e da nossa posição em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te dê um domingo recheado de bênçãos, no nome de Jesus Cristo. Amém.